E louvado seja o nosso Deus por mais um programa Redenção, já iniciando o ano, aprendendo com Santo Afonso a ser mais de Deus. E eu espero que você esteja assim, aprendendo muito com tudo que nós estamos meditando juntos aqui no programa Redenção. E Padre Frederico, é sempre uma alegria, eu estou aqui falando em nome de todos que acompanham a Redenção, ter o senhor junto com a gente, obrigada pela sua contribuição. Que bom estarmos juntos, não é, Padre? Sua bênção. Deus te abençoe, Caísa. Uma alegria contar com a presença da Caísa também. Amém. E para você, meu irmão, minha irmã, um ano novo muito abençoado, feliz, viu? Continue conosco aqui no programa Redenção para crescermos na fé, unidos sempre a Santo Afonso, que vai nos mostrando esse caminho de maior adesão a Jesus, de amor, de entrega, sem reservas, àquele que tanto nos amou. E neste ano nós vamos continuar a meditação sobre o livro de Santo Afonso, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é, Padre? Isso, continuamos com a meditação desse livro tão importante. Santo Afonso escreveu tantos livros, mas esse ganha uma relevância, uma importância, nesse momento em que nós somos chamados a contemplar. É uma das cenas que manifestam esse amor extremo de Nosso Senhor para conosco, a sua paixão, a sua morte, a sua entrega na cruz. Tanto nos amou Jesus. E o que é que nós oferecemos em contrapartida ao Senhor? Com Santo Afonso, nós vamos entrar hoje em uma cena específica da meditação da paixão, cena forte, a cena na qual Jesus é coroado com os espinhos. Portanto, o nosso tema é dos espinhos da coroa aos pecados que deixam nosso Senhor chagado. E essa meditação nós vamos, sim, como sempre, contar com a unção e a força do Espírito Santo de Deus. Que conduzidos pela força e a graça do Espírito Santo de Deus, tenhamos, sim, no coração a certeza de que a palavra do Senhor é verdade para a nossa caminhada, é luz para o nosso caminho. Por isso, acolher essa palavra faz toda a diferença em nossa vida, em nossa história. E hoje nós vamos meditar juntos a passagem que está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 27, versículos de 27 a 31. Mateus 27, 27 a 31. E a passagem diz assim, ó. Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a guarnição em volta dele. Tiraram-lhe as vestes e vestiram-no com um manto escarlate. Depois puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que trançaram e um caniço na mão direita, e ajoelharam-se diante de Jesus, enquanto diziam zombando, Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e bateram-lhe na cabeça com o caniço. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Então levaram Jesus para ser crucificado. E, Padre, esse evangelho relata uma das cenas mais fortes que Jesus sofreu, e Santo Afonso diz que foi uma das coisas que mais causou dor em Jesus, não foi, Padre? A cena
da coroa de espinhos colocada na cabeça de Nosso Senhor. É uma cena que toca profundamente a nossa alma e coração, e Santo Afonso traz esse detalhe Sim. das dores, né, dadas as terminações nervosas que contém a cabeça do ser humano. Então, uma cena que impacta profundamente a nossa alma e coração. Além de toda a dor física sentida por Nosso Senhor, também nesse trecho tão curto, né, a extrema humilhação sofrida por parte dos que escarneciam de Jesus. Os soldados, né, eles realmente afrontaram o Senhor e o humilharam. O chamaram de Rei dos Reis, não como o verdadeiro rei que ele era, mas o humilhando, né? Daí a coroa de espinhos e não a coroa de um verdadeiro rei aos olhos deles. Então, o texto traz essa marca de muita violência, de dor extrema, mas da parte do Senhor Jesus, uma atitude silenciosa. O silêncio da obediência ao Pai, o silêncio de quem é rei pela via da humildade, que não responde com ódio, com rancor, com violência, mas generosamente oferta essa dor porque tanto ama. Então esse trecho, ele tem um valor tão sublime para nós cristãos, né? Essa cena tão marcante, profundamente tocante ao coração de quem contempla um ser humano que sofre. Mas nesse caso, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem que sofre por muito nos amar. Então, ao contemplar essa entrega generosa do Senhor Jesus, que nós, que por vezes sofremos dores, somos injustiçados, somos humilhados, aprendamos dele a responder também, não com violência, não com ódio, não com a raiva que faz mal para nós mesmos, mas aprendamos de nosso Senhor essa obediência ao Pai, esse amor que se doa, este silêncio eloquente que tanto grita, que tanto fala de um amor infinito de Deus para conosco. Padre Frederico, e cada passo que Jesus foi dando no caminho para o Calvário, nós temos algo a aprender, né? Quem está rezando com a gente, que desde o início está aqui meditando a paixão, né? O livro de Santo Afonso, essa obra, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu acho que ficou bem claro nas meditações do Senhor, falando da palavra de Deus, o quanto Santo Afonso destaca cada passo de Jesus, o quanto nós temos a aprender dele, a viver neste mundo, igual o Padre disse agora, né? Diante de todo sofrimento, de tudo que o Jesus passou, ele não se revoltou, mas ele tinha um objetivo, ele estava ali para cumprir a vontade do Pai. Nós, na nossa vida, através da oração, se a gente for buscando isso também, a nossa vida terá um sentido diferente, não é, Padre? Isso, até mesmo aquilo que a gente não compreende, o nosso sofrimento e a nossa dor, aparentemente a gente busca as explicações para o que acontece, mas aprender de Jesus, o manso e humilde, a colocarmos o nosso coração no coração do Pai, na vontade de Deus, a ofertarmos diante do altar da cruz também as nossas dores, as nossas incompreensões, ou seja, tudo fazer, como nos ensina Jesus por sua pregação e sua prática, tudo fazer por amor ao Pai. É deixar Deus ser Deus em nós, permitir que o Espírito Santo nos dê sabedoria, a divina sabedoria para lidarmos com aquilo que nós não compreendemos nem alcançamos com a nossa limitada inteligência humana. E nessa parte que Santo Afonso fala aqui da coroação de espinhos de Nosso Senhor Jesus, Santo Afonso vai falando muito, gente, onde que o vosso amor vos levou? O padre disse, né, da humilhação que ele passou, dizendo aqui, que meu Jesus, não sois vós o verdadeiro rei do universo? E como vos tornastes rei de dores e de opróbrios? Eis até onde vos levou o amor. Padre, hoje
nós devemos buscar agradar a Deus, expressar nosso amor a Deus. Então, a gente tem que sim vigiar, né? Buscar nas nossas atitudes, evitar situações de pecado para sim ter uma vida que vá agradar ao Senhor e não provocar a dor que talvez ele viveu naquele dia da sua coroação de espinhos. O Santo Afonso ele traz a nossa ingratidão, a nossa desatenção, os nossos pecados, o mal que praticamos como os espinhos dessa coroa do Senhor. Então, que a gente reveja sempre as nossas atitudes. Se eu quero corresponder ao amor de Deus que tanto fez por mim, eu preciso me empenhar no caminho de uma vida nova, né? A via da santidade, deixar-me conduzir pelo Espírito de Deus, orientar-me por sua santa palavra e, obviamente, buscar a minha conversão, abandonar aquilo que não edifica a minha vida, nem a vida dos meus irmãos e irmãs. Viver os valores cristãos, aquilo que o Cristo viveu, as suas virtudes, a prática, a pregação de nosso Senhor, tanto diz a nossa vida. Então, deixemos de lado tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, a nossa vida nele, por ele e com ele. O Padre Frederico, o senhor sempre destaca aqui, né? A gente falou, né, também no mês passado da virtude da paciência, o senhor sempre fala, vamos viver com paciência, né, as dificuldades dessa vida. E nós aprendemos isso de Jesus. Santo Afonso destaca aqui, ó, o manso cordeiro deixava atormentar-se ao gosto deles, sem dizer palavras, sem se lamentar, mas fechando os olhos, pelo excesso de dor, exalava continuamente amargos suspiros. Então, o quanto a gente tem de aprender também do Senhor a viver a vida sem tanta murmuração, né, Padre? Tudo reclama e para na reclamação e não faz daquilo talvez um motivo para engrandecer a Deus que vai nos conceder a graça. A palavra que ouvimos aqui a partir da reflexão de Santo Afonso, a própria palavra de Deus nos chamam a abandonar esse negativismo, né, a murmuração, a reclamação, e a aprendermos desse silêncio eloquente de Jesus, que foi adiante, que não ficou estacionado na reclamação, no negativismo, como nós tantas vezes podemos fazer, incorrer. Então, aprender do Cristo manso e humilde a nos colocarmos nesse caminho de salvação. É interessante que Santo Afonso traz à tona um pensamento de Santo Agostinho. Tantas vezes ele refere-se aos santos que trazem meditações especialíssimas sobre cada cena meditada por Santo Afonso. E ele fala de Santo Agostinho o seguinte: primeiro uma pergunta que não é de Santo Agostinho e depois a resposta de Santo Agostinho. Fala assim: ah, espinhos cruéis, ingratas criaturas, por que atormentais de tal maneira o vosso Criador? E aí vem a resposta de Santo Agostinho: de que adianta acusar os espinhos? Diz Santo Agostinho: eles foram instrumentos inocentes. Nossos pecados, nossos maus pensamentos foram os espinhos cruéis que atravessaram a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse chamado forte à conversão, não colocar a culpa nos espinhos, mas na nossa prática, que nem sempre corresponde ao amor de Deus para conosco, à santa vontade do Pai, profundamente vivenciada por Jesus, nosso Deus amado, né? Que carregou a cruz, que foi tão espezinhado, maltratado por seus algozes, mas foi até o fim por muito nos amar. E vamos seguindo em frente, né? Buscando e vigiando para que a nossa vida, sim, responda a esse amor da melhor forma possível. E a gente está aqui para ajudar, né, Padre? Eu acho que todos vão gostar do Redenção no Dia a Dia de hoje, viu, Padre? Sugestão muito prática, concreta, direta do Redenção no Dia a Dia. Cada programa temos uma sugestão. E a desta semana, facílima, né, que é rezar em família o Terço Mariano, os mistérios dolorosos. Então, essa proposta de você rezar na sua pequena comunidade, na igreja doméstica, que é a família. Se não tem como fazer desse jeito, ao menos reze a sós o Terço Mariano, mas focando nesses mistérios da vida de Cristo, a via dolorosa de nosso Senhor, de forma específica a flagelação do Senhor Jesus, né? Medite ali
Entre nessa cena de forma espiritual, visualize o Senhor que se entrega por tanto nos amar. Um ano que se inicia e claro que Santo Afonso tem muito a nos ensinar para este ano de 2026, hein? E nós vamos aprender algo que eu tenho certeza que você pede diariamente para sua família, para o seu coração. E Santo Afonso nos ensina muito como viver a paz no coração, não é, Padre? Isso, precisamos da paz e da verdadeira paz, apontada por Santo Afonso como sendo aquela que vem de Deus. E ele diz para nós que a verdadeira paz, inclusive, não vem das coisas do mundo, mas do colocar Deus no centro e se livrar de tudo aquilo que nos afasta dele. Dar para Deus esse lugar sublime do nosso coração, da nossa consciência que ama, de um coração que é para Ele voltado. Mesmo nas tribulações, quem tem a verdadeira paz, que é o Cristo, que salva e liberta, é capaz de enfrentar as piores tribulações, as tempestades, os ventos contrários, sem perder a esperança, porque sabe em quem depositou verdadeiramente a sua vida, o seu coração. Então, realizar bem a vontade divina no seguimento a Cristo Jesus, vivendo da palavra do Pai, que é o Cristo, o único, o príncipe da paz, que nos concede esta paz verdadeira, que não é a paz dos pântanos. Como assim, Padre? Você olha para o pântano, parece que está tudo muito bem, aquela água parada, se você mexe um pouquinho, vem um mau cheiro ali. Isso não é a paz verdadeira, não é a paz de nosso Senhor. Essa é a paz do mundo. A paz de Cristo, a verdadeira paz, é aquela que nos faz enfrentar as maiores dificuldades sem perder a esperança e de cabeça erguida, nos faz avançar, porque Deus nos quer junto dele, uma vida de profunda comunhão. Então, avance sempre para as águas mais profundas do amor de Deus, para a paz que só Cristo pode nos dar. Que o amor de Deus aconteça na sua casa, no seu lar, no seu coração e que esse amor, sim, traga paz para tudo que você for viver neste novo ano que a gente está só começando. E aí, diante de tudo que nós meditamos no programa de hoje, tem o pensamento de Santo Afonso que diz assim, ó, para ficar gravado aí no coração: espinhos cruéis, ingratas criaturas, por que atormentais de tal maneira vosso Criador? Mas de que adianta acusar os espinhos? Eles foram instrumentos inocentes. Nossos pecados, nossos maus pensamentos foram os espinhos cruéis que atravessaram a cabeça de Jesus Cristo. Homens, se não quereis amar a Cristo, porque Ele é bom e é Deus, amai-o ao menos pelas imensas penas que sofreu por vós. O que nós devemos neste mundo é buscar crescer nesse amor a Deus, não é, Padre? Santo Afonso, ele por diversas vezes fala dessa necessidade, né? Se queremos uma vida feliz, uma vida santa, é preciso que amemos o amor que por primeiro nos amou. E aí ele traz esse pensamento tão belo. A parte, inclusive, eu já falei sobre, né, os espinhos, que na verdade são os nossos pecados, o mal que nós fazemos, aquilo que não agrada a Deus. Isso são os verdadeiros espinhos da coroa de nosso Senhor. Mas ele conclui dizendo que aos homens, né, se não quereis amar a Cristo porque Ele é bom, amá-lo ao menos pelas imensas penas que sofreu por nós, né? Deus é bom e é bom o tempo todo. E isso por si só já é um grande sinal de que devemos retribuir a Deus com amor, com entrega, com um seguimento fiel a Cristo Jesus. Mas se isso não toca o nosso coração, se nós estamos tão insensíveis em um mundo marcado por tantas coisas que querem roubar a nossa atenção, ao menos amemos o Senhor pela sua entrega, pela sua oferta de vida e por tanto sofrimento abraçado, né? Os pecados nossos causam ao Senhor os sofrimentos e Ele espera da nossa parte esse amor, né? Ele tanto bem faz para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida,
e como se não bastasse tudo isso, ele também se entrega na cruz. Então que isso possa tocar o nosso coração e nos fazer enxergar a verdadeira vida que só Jesus pode nos dar. Então, aproveitemos essa meditação de Santo Afonso, essa reflexão, para nos voltarmos com todo o coração, com toda inteligência, entendimento e vontade para Jesus, nosso Santíssimo Redentor. Ô Padre, quando nós falamos de amar a Deus, não quer dizer só, eu vou para a igreja, eu faço tudo certo, não. Esse amar a Deus também quer dizer eu tratar bem meu irmão, eu estou expressando meu amor a Deus, não é? Eu respeitar, eu cuidar daquele idoso que tem na minha família, tudo isso é expressão de amor a Deus, não é, Padre? São manifestações diversas do amor. Uma coisa está profundamente ligada à outra, né? Sim. Eu não posso dizer que amo a Deus, que eu não vejo com esses olhos, mas odiar o meu irmão, maltratar, menosprezar, pisar no outro. Isso não é amor verdadeiro a Deus, né? Como trouxe a Caís aqui. É esse amor que é visibilizado, que é externalizado também no contato, né? Na lida do dia a dia com o meu irmão, que muitas vezes me desestabiliza, chama a minha atenção, tem reações que eu não espero. Como que eu vou reagir diante de tudo isso? Cristo nos ensina a ofertar de nós o melhor, que é o amor, que dignifica, que plenifica a nossa passagem nesse mundo e, claro, eterniza a nossa vida, porque Cristo é amor, Deus é amor. Então, se você, nessa fala do Padre, aqui na meditação já foi pensando em tantas situações, que neste ano você quer ser diferente, eu quero fazer diferente, porque eu quero com tudo expressar o meu amor a Deus, não precisa ficar desesperado, né, Padre, que vai dar tudo certo, porque a gente tem uma oração, a graça de Deus que nos alcança. Recorramos aos auxílios que Deus nos concedeu para podermos viver de forma reta, íntegra, os bons propósitos para esse ano, mas, sobretudo, a vontade de Deus para a nossa vida. Isso. Vamos rezar então, Padre? Convidar todos para rezar com a gente. Isso aí, rezemos juntos. Senhor, quando eu vos fugia e desprezava o vosso amor, não deixastes de correr atrás de mim para atrair-me a vós. Por isso, não posso temer que me expulseis agora que vos busco, vos estimo e vos amo sobre todas as coisas. Fazei-me conhecer o que devo fazer para agradar-vos, pois estou pronto para tudo. Ó Deus amabilíssimo, quero amar-vos deveras e não quero desgostar-vos mais. Ajudai-me com vossa graça, não permitais que vos torne a abandonar. Maria, minha esperança, rogai a Jesus por mim. Amém. E Nossa Senhora tanto nos ensina a fazer aí a vontade de Deus, né, Padre? A Mãe da Esperança, que nos traz Jesus e a Ele nos conduz, ensina tanto para a nossa vida. E Santo Afonso, ele termina sempre os seus escritos dirigindo-se à Mãe do Salvador e Nossa Mãe. Esse carinho, essa afeição tão especial por Nossa Senhora que todos nós somos chamados a ter. Nutrir especialmente, porque amamos a Jesus, essa afeição, esse cuidado, esse carinho com a Mãezinha do Céu, que nos concede, por seu Filho, tanta bênção e tanta graça. E aí nós estamos iniciando um ano e é claro que nós vamos pedir a Santo Afonso que nos ajude nessa caminhada neste ano, não é, Padre? Peçamos para esse novo ciclo, para este novo ano, as bênçãos de Deus, que a gente possa, pela bênção que vai receber e pelo empenho na vida cristã, realmente recomeçar. Deixar para trás o que é velho e assumir o novo da vida em Deus, a luz bendita do Espírito Santo para a nossa vida. Recebamos, portanto, a bênção do Senhor, especialmente para esse novo ano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santa Mãe de Deus e Nossa Mãe, desça sobre você, sobre este ano, saúde, alegria, paz, bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom é começar o ano junto com você aqui no programa Redenção. E, Padre, muita coisa boa vem por aí. Santo Afonso tem muito a nos ensinar, não é? Temos muito que aprender, temos muito que crescer neste ano. Isso. E esperamos sempre a sua participação aqui
no programa Redenção para fazer deste ano o ano ainda mais iluminado e agraciado por Deus. E obrigada a todos que sempre nos acompanham, que mandam abraço para a gente, né, Padre? O nosso abraço também de muitas bênçãos para todos. Isso, Deus abençoe e Nossa Senhora proteja sempre você, especialmente nesse novo ano. Amém.